próximas aulas. How to speak English at a restaurant. Ou seja, como falar inglês em um restaurante ou at restaurants. Então aqui, o que vai ser joia demais? Todos os vocabulários que a gente vai conversar, as estruturas. Você vai ver que você não vai conseguir usar isso apenas em restaurants, aqui ó. Você vai usar isso também em outras situações, tudo bem? Então olha como o processo de aprender vocabulários e aprender as frases de inglês, olha como ele pode ser um processo completamente lógico ao desenvolver essa habilidade. Tudo que eu for falar aqui você vai repetir comigo em voz alta. Pegue papel e caneta para tomar nota e ao final dessa aula eu vou te mostrar como que você pode baixar o material da aula para poder resolver os exercícios e colocar a mão na massa ainda mais. Combinado? Então, how to speak English at restaurants. Para começar então, ó, a palavra restaurants é uma palavra-chave aqui, né? Porque a ideia de restaurantes, então, restaurants. Lá quando a gente viu a cena da Patty, né, com a waitress, e é outro vocabulário joia aqui também, ó, waitress. O que seria waitress? Waitress seria a garçonete. Então, garçonete em inglês, anote aí, a gente pode falar essa ideia de waitress. Se fosse garçom, Gabi, para a gente poder falar a ideia de garçom in English, a gente vai poder usar o vocabulário waiter, garçonete, waitress, garçom, waiter, tudo bem? Elas estavam conversando, né? No caso aqui não era um waiter, era uma waitress. Quando a gente está in a restaurant or at a restaurant, uma pergunta que eles vão usar bastante pra gente é: você está pronto para pedir? Na hora que o waiter ou a waitress chega até a nossa mesa, percebe? Como que eles vão usar isso? Eles vão falar isso aqui, ó. Are you ready to? Você está pronto para? Então essa aqui é uma estrutura muito boa de você ter. E como você pode perceber, ó, é uma estrutura que a gente pode usar tanto nessa ideia de restaurant, como em outras situações também. Você está pronto para fazer tal parada? Vamos ver isso na prática, então? Are you ready to order? Que inclusive foi o que a waitress falou para a Patty, né? Quer dizer, você está pronta para pedir? Então, olha como o processo das frases em inglês, olha como é um processo lógico. A gente pode usar essa ideia de are you como você está, para poder fazer essa pergunta. Vem cá, você está o quê? Pronto. Are you ready? Are you ready? Para fazer o quê? To order. Vai repetindo comigo, tá? Então fica assim, ó. Are you ready to order? Isso aqui, o correspondente em português seria de você está pronto ou pronta para pedir? Para fazer o seu pedido? Eu vou usar as cores, que inclusive essa é uma estratégia essencial, eu sempre ensino isso aqui para os alunos do EQD, que é essa organização. Quando a gente consegue organizar dessa forma, fica muito mais fácil do nosso cérebro entender aquele comando, tudo bem? Então, você está pronto para poder pedir? Ainda usando essa ideia de are you ready, eu poderia virar e falar assim: você está pronto para ir? Are you ready to go? Tá vendo? Eu só mudo a peça do quebra-cabeça. A gente vai falar bastante sobre isso nas próximas aulas também. Se fosse, por exemplo, você está pronto para ir para casa? Poderia ficar are you ready to go home? Tá vendo? Eu só adicionaria aqui esse complemento, né? Então, você está pronto para ir para casa? Are you ready to go home? Então, o processo de montar frases em inglês, a gente tem que encarar ele sempre como um grande quebra-cabeça, como se fosse um jogo de quebra-cabeça. Então, are you ready to order? Outra coisa que eles gostam de usar aqui também é só usar o ready. Então, eles pegariam esse ready aqui, ó, e perguntariam só assim, ó, ready? E aí, tá pronto para fazer o seu pedido? Ready? A segunda coisa que a gente vai explorar hoje é, vamos lá, vamos supor que você está pronto para poder pedir, né? Você já checou ali o cardápio, the menu. Pra gente poder falar cardápio em inglês, olha como é fácil, ó, menu. Ah, eu vou querer tal coisa. O que acontece? Quando a gente pensa naquele inglês de livro, aquela coisa quadrada, muitas pessoas ficam com vontade de falar assim, I want, tipo, eu quero, né? Então fica com vontade de botar assim, I want tal parada. Só que, gente, essa aqui não é uma forma natural de você fazer pedidos at a restaurant, em um restaurante, ou ainda in a restaurant, tá? Tem essa variação também. O que a gente vai poder falar, então? Eu quero tal parada. Eles gostam muito de usar esse all have. Eles falariam assim, por exemplo, ó,
Eu vou querer, por exemplo, uma salada verde. Imagina que lá no cardápio tem escrito lá, né? Green salad. Esse é o nome do dish, do prato. Green salad, que é uma salada verde. Fala assim, cara, eu vou querer a salada verde. I'll have the green salad. Para ficar bem didático para você, essa ideia de eu vou querer o prato tal. Eu vou querer a sopa de feijão. I'll have the bean soup. Então eu só mudo a minha peça do quebra-cabeça. E montar frases em inglês, quando a gente sabe, né, que aquele inglês que a gente está aprendendo é o inglês que é realmente usado, além da nossa confiança ficar maior, porque o que você aprende, você consegue validar em filmes, em séries, o seu cérebro ele começa a entender a lógica por trás disso. E o método DQD é tudo sobre isso, sobre essa lógica de como que você aprende um idioma de forma natural. Qual que é a lógica que o seu cérebro precisa ter até para facilitar a memorização. Se você, ao invés de pedir, por exemplo, um prato, você quisesse pedir, por exemplo, eu vou querer um copo de suco de laranja. Ao invés de falar the bean soup, the green salad, você vai falar um copo de suco de laranja, a glass of orange juice. Mas de qualquer forma, você vem aqui e coloca o que você quer. Pode observar em filmes e séries que é muito comum eles usarem este I'll have para poder dar a ideia de, eu vou querer tal parada. Tudo bem? Deu para entender? Então a Paty lá naquela cena, vamos lá, vamos supor que o prato que ela queria se chamasse assim, lobster, porque era algo de lagosta, né? Essa palavra aqui, lobster, é lagosta. Ups, lobster. É lagosta. Vamos supor que ela quisesse, tipo assim, o espaguete de lagosta. Sei lá se isso fica bom, mas vamos supor que fosse isso. Então ela poderia falar, I'll have the lobster pasta. A terceira frase que eu quero que você tenha em mente é que, às vezes, algum ingrediente daquele prato não vai estar disponível no dia. E aí, uma coisa que eles usam muito e que, inclusive, a garçonete usou naquela cena é falar o seguinte, olha, nós estamos sem... Por exemplo, sem a lagosta, né? Então eles gostam muito de usar essa seguinte expressão, we're out of nananã. E aí, de novo, uma vez que você entende o que significa esse we're out of, fica mais fácil, fica mais claro de você entender o que eles estão falando e para você também formar frases a partir disso, né? Utilizando padrões. Dentro do método DQD, quando a gente pensa nessa questão de montar frases em inglês, a gente fala muito sobre patterns. O que são patterns? São padrões. Então, uma vez que você entende a lógica da frase, olha como fica mais fácil. Nós estamos sem lagosta. We're out of lobster. Vamos supor que eu tiver que no restaurante tivesse sem ovos naquele dia. We're out of eggs. Se tivesse sem tomate, então, we're out of tomatoes. Então, basicamente, a gente vem aqui, e coloca o complemento. Olha como fica fácil de você visualizar dessa forma. Fala sério, hein? We're out of tomatoes. We're out of eggs. We're out of lobster. Eles gostam também de falar assim, usar um right now, esse vocabulário aqui, right now, que é a ideia de tipo no momento, agora. Nós estamos sem laranja. Vamos só construir uma coisa, é bom que a gente vai revisando, tá? Essa repetição de qualidade é essencial para te ajudar na memorização. Essa forma como eu vou conduzindo você no processo durante as aulas. Então observa, the waitress, a gente vai fazendo uma revisão. At a restaurant, você tá num restaurante, at a restaurant. Daí, a waitress chega em você e pergunta, vem cá, você está pronto para pedir? Você está pronta para pedir? Como é que ele vai perguntar isso? Muito bem, você foi anotando aí, né? Are you ready to order? Excellent. So, you are at a restaurant. E daí, a garçonete pode perguntar, are you ready to order? The client, o cliente pode falar assim, yeah, I'll have, eu vou querer, agora você já sabe, já entendeu de onde é que vem esse I'll have one glass of orange juice, for example. Eu vou querer um copo de suco de laranja. Se não fosse de orange juice, se fosse de morango, eu vou querer um copo de suco de morango. I'll have one glass of strawberry juice. O que vai acontecer? O que a waitress vai virar para client, né, para o cliente, vai falar assim, caramba, estamos sem laranja no momento. Então ele vem aqui, ela vai vir aqui e vai usar essa estrutura, né? We're out of laranjas, orange. We're out of orange right now. Olha a riqueza aqui de lógica. Deu para entender então o que é esse we're out of? Gabi, me ajuda na pronúncia? Ajuda, a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Tudo bem? Então, we're out of
estamos sem. Outro vocabulário essencial. O cliente pode perguntar assim, beleza, o que você recomenda então? Que já que o prato que eu queria, né, não vai rolar, ou a bebida que eu queria não vai rolar. O que você recomenda? What do you recommend? What do you recommend? Imagine só então que aí the waitress or the waiter, olha a gente fazendo revisão, te deu uma sugestão, enfim, né? Imagina que nessa sugestão tinha alguma coisa relacionada a steak, beef. Cuidado que a palavra beef não é bife, tá? Beef é steak. Por isso que aqui no Brasil tem muito lugar que se chama, esses lugares que tem costelinha, vários tipos de corte de carne, né? É chamado de steakhouse, que é tipo uma casa de bifes, entendeu? Dos cortes de carne lá. Imagina que esse prato que ela recomendou tem alguma coisa a ver com steak. Uma pergunta que eles podem te fazer é, vem cá, como que você gostaria do seu bife? Inclusive, a waitress falou isso com a Paty lá na experiência dela, né? How would you like your steak? How would you like your steak? Lembrando que aqui você pode botar o que você quiser de complemento, tá? Como que você gostaria do seu... Aí você pode botar a comida aqui que você quiser. Mas vamos focar aqui no steak. How would you like your steak? O ponto da carne. Então, por exemplo, eu posso ter uma carne que é rare, que é a ideia de mal passado. Eu posso ter uma carne que é medium, que ela é ao ponto. E eu posso ter uma carne well done. Esses são os principais, né? Que é uma carne bem passada. Então, você vai poder pedir para a pessoa um desses três tipos aqui. Então, ele te perguntou, oh, how would you like your steak? Daí, se você quer falar rare, mal passado, medium, que é o mediano, né? Quer dizer, ao ponto, e well done é a ideia de bem passado. Então também é um vocabulário muito útil para você poder usar at a restaurant. Ou se eu quiser falar em restaurantes, no plural, eu vou falar at restaurants. Bota o Szinho aqui, né, ó, at restaurants. Em um restaurante, at a restaurant. Em restaurantes, at restaurants. Ok? Wonderful. So, how would you like your steak? Ao fazer o pedido e você terminou, é muito provável deles quererem confirmar, para saber assim, será que você vai querer algo mais, né? Você gostaria de pedir algo mais? Que é muito comum eles fazerem esse tipo de pergunta. Observe uma coisa, lembra que quando a gente foi falar assim, ó, como você gostaria do seu bife, né? Ficou como, que é essa ideia de how, would you like, que é a ideia de você gostaria, né? Numa pergunta, e your steak, que é o complemento. Você gostaria de tal parada? Eu vou basicamente usar a ideia de would you like. Então, olha só o correspondente. Would you like? Se eu quero perguntar assim, você gostaria de algo mais? Eu vou usar exatamente esse would you like. Só não vou botar o acessório how. Então vai ficar, você gostaria? Tá vendo como tudo vai se conectando? Olha a gente usando o mesmo pedaço de estrutura aqui. Você gostaria de pedir? Como que você fala essa ideia de, vem cá, você gostaria de pedir algo mais? Como que a gente viu que é a ideia de pedir? Ai, Gabi, não lembro. Vamos recapitular. Você estava lá no restaurante, a garçonete chegou e perguntou, você está pronto? Are you ready? Para pedir. Lembra lá como é que ficou? Are you ready to order? Então, esse vocabulary aqui, ó, dá essa ideia de pedir num restaurante. Você gostaria de pedir algo mais? Então, ele vai falar, would you like to order? Tá vendo? A gente usando os mesmos elementos. E montar frases em inglês nada mais é do que isso. Você só precisa ter esse direcionamento, né? Então, você gostaria de pedir, would you like to order algo mais? E daí, pra gente poder dar essa ideia de algo mais, né? Mais alguma coisa, a gente pode usar um anything else. É uma expressãozinha joia também para você ter nesse tipo de situação. Would you like to order anything else? Você gostaria de pedir algo para beber? Would you like to order something to drink? Percebe? Oh, would you like to order something to drink? Imagina lá que você estava lá no restaurant, a waitress não perguntou para você, are you ready to order? I'll have the bean soup. Aí ela preocupada vai te perguntar, vem cá, você gostaria de pedir algo para beber? Então vai usar esse, would you like to order something to drink? Vamos supor que você não pediu the bean soup, você pediu um copo de suco de laranja. I'll have a glass of orange juice.
A garçonete preocupada vai te perguntar, né? Você gostaria de pedir algo para comer? Would you like to order something to eat? E assim por diante. Aí o céu é o limite com as combinações que a gente pode fazer. Isso aqui ajuda demais também na sua memorização. Depois, quando terminar a aula, lembra de baixar o material para você poder praticar e reforçar tudo isso que a gente está vendo aqui. Vamos supor então que ela foi lá e te perguntou: Would you like to order anything else? Algo mais? E você fala assim, cara, eu tô satisfeito, eu não tô afim de mais nada, percebe? Você pode virar e falar assim, oh, that's all, thank you. Guarde essa frase aqui também, que ela é surreal de importante. Não, só isso mesmo, isso é tudo. Obrigada. Tipo, tudo isso que eu falei, né? The bean soup, a glass of orange juice. No, that's all, thank you. Tudo bem? Então, você gostaria de pedir algo mais. How to speak English at restaurants. Frases importantes aqui. Are you ready to... Nananã. E a gente viu que você pode usar isso daqui com várias combinações, né? Are you ready to go? Are you ready to order? Are you ready to go to work? Então, are you ready? Vimos a ideia também de all have. All have the bean soup. All have